Qual seria a tecnologia mais útil para a visualização de patologias de doenças no osso? A princípio, o que a maior parte do público leigo caracteriza, imagine e supõe, é que o raio-x ele é a tecnologia amplamente utilizada, e isso é um fato, é o procedimento primário que a maior parte dos pacientes passa para se fazer uma avaliação dos ossos, seja no caso dessas condições aqui de doença, dentre outras. Porém, os profissionais e estudantes da área da saúde vai caracterizar que existem outras tecnologias que traz muito mais informações que o raio-x, sendo elas a tomografia computadorizada, a ressonância magnética e a densitometria óssea. Porém, existe aqui uma tecnologia que traz informações detalhadas do comportamento celular ósseo. E essa tecnologia, ela consegue caracterizar todas essas alterações e esses comportamentos, como eu já mencionei, a nível celular. E quando traz esse detalhamento de informação e essa análise visual a nível celular, eu não estou falando do microscópio. Eu estou caracterizando que existe de fato essa tecnologia, que é da modalidade de medicina nuclear, caracterizada e conhecida como SPECT. O SPECT é um equipamento que se denomina como tomografia por emissão de fóton único. E existe também uma modalidade recente que é caracterizada como SPECT-CT. Ou seja, o SPECT ele vai fazer uma imagem, essa tecnologia ela gera uma imagem fisiológica, a grosso modo assim dizendo, e o SPECT-CT é uma modalidade híbrida, que vai gerar uma imagem fisiológica e uma imagem anatômica e, por fim, vai unir essas duas informações. Antes de iniciar esse vídeo, já ative as notificações, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E vamos iniciar esse conteúdo, claro que falando do esqueleto, porque o esqueleto ele é um órgão metabolicamente ativo que passa por remodelação contínua ao longo da vida. Ossos saudáveis normais são estruturas dinâmicas com níveis basais inerentes à radioatividade, que são sustentadas pelas atividades osteoblásticas e osteoclásticas equilibradas. O aumento da radioatividade óssea, ou seja, a atividade osteoblástica, é um mecanismo central de tentativas de cicatrização óssea em caso de qualquer insulto, seja ele benigno ou seja ele maligno. O radionuclídeo, que é o tecnécio 99 metaestável com MDP, ele nada mais é que um rastreador que é adsorvido em osso em proporção à radioatividade óssea. E, portanto, essa substância ela vai fornecer um mapa osteoblástico de todo o esqueleto. A cintilografia óssea ela é uma imagem planar e ela tem sido historicamente empregada em estadiamento regular e também na reencenação de muitos cânceres, bem como para responder às perguntas específicas em ortopedia. Muitas malignidades, por exemplo, CA de mama, de próstata, de pulmão, de tireoide e carcinoma de células renais, têm a tendência de causar uma metástase para o osso. A maioria das metástases ósseas, mesmo quando são predominantemente osteolíticas, elas mostram algum grau de aumento de radioatividade óssea, fazendo com que apareçam como hotspots em comparação com a absorção esquelética de fundo. O aumento similar da radioatividade óssea ele pode ser visto em outras causas não malignas, como um insulto ósseo, por exemplo, uma infecção óssea, uma doença degenerativa, fraturas de naturezas desconhecidas, enfim, e assim sucessivamente. E isso vai tornar a cintilografia óssea uma modalidade sensível para a detecção de todas essas lesões e processos de doenças. A maior limitação dessa técnica funcional
tem sido a sua especificidade, porque ela tem uma especificidade que é limitada. Então, a tomografia computadorizada por emissão de fóton único, o SPECT, é o nome desse equipamento que faz a cintilografia óssea. O SPECT ele melhora a sensibilidade e também a precisão de lesões esqueléticas, em virtude do aumento do contraste de lesão de informações tomográficas. Por quê? O SPECT ele faz tanto imagens planares, como também faz imagens tomográficas. Aqui só um adendo, a imagem planar como que funciona? Deita o paciente na mesa, a mesa ela vai se deslocar por entre os detectores e vai fazer uma imagem anterior e posterior do esqueleto. E a imagem tomográfica, ela é de uma área específica. Vai colocar a área em questão para se fazer o estudo, o paciente fica parado e os detectores vai fazer um contorno em torno dessa região. Então, basicamente, é assim que funciona a imagem tomográfica na medicina nuclear. No entanto, existe um número substancial de lesões esqueléticas que ainda permanece com as características equivocadas devido a uma resolução espacial que é limitada dessa técnica e também a falta de localização anatômica precisa. E com isso surgiu esse sistema integrado, que é a modalidade híbrida, que é caracterizado como SPECT-CT. E eles se tornaram disponíveis aí recentemente. E eles fornecem dados funcionais e estruturais corregistrados. E isso vai permitir ali uma localização anatômica precisa e também a caracterização do processo de doença subjacente em virtude da característica, nesse caso aí, da tomografia morfológica. Então é importante ressaltar que o diagnóstico preciso, tanto de doença benigna quanto de maligna, é igualmente importante para o manejo do paciente. E em muitos casos, essa interpretação ela pode ser binária para a gestão subsequente do paciente. O uso rotineiro do SPECT-CT, ele tem uma carga de radiação que pode ser considerada injustificável, embora já existe alguns dados iniciais para apoiar essa abordagem. E, se faz necessário, claro, considerar o uso adequado dessa tecnologia com medidas adicionais, sendo tomadas para reduzir a dose de radiação ao qual o paciente está sendo exposto. E aí, dentro desse contexto, entra aquele princípio ALARA, tão baixo quanto razoavelmente exequível. E isso é abordado na modalidade de radioproteção e não tem como abordar tudo aqui, todos os meandros, senão o vídeo ele vai ficar muito longo. Então vamos voltar aqui no conteúdo. E claro que quando se injeta essa substância, existe ali uma distribuição desse rastreador, desse radiofármaco na cintilografia óssea planar, que geralmente torna desnecessário o uso da modalidade híbrida, que é o SPECT-CT. Embora, em muitos casos, o diagnóstico correto ele passa a ser derivado de tomografias ósseas planares adjunto com SPECT-CT. E, nesse caso, isso é necessário para fazer um diagnóstico correto em caso de lesões ósseas, preste bem atenção, desde que elas sejam indefinidas. E você percebeu que esse conteúdo ele não tem uma característica, uma linguagem tão tecnicista, pedagógica e acadêmica, porque é um conteúdo que visa aclarar algumas dúvidas que alguns profissionais e estudantes da área da saúde têm, como também aquelas pessoas que são leigas, mas que supostamente, porventura, possa ser submetido a esse procedimento pela modalidade de medicina nuclear. É claro que eu vou insistir para você. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like e também segue lá no Instagram. Agradeço a sua atenção, muito obrigado e até o próximo vídeo.